Na mitologia grega, que é uma ferramenta muito importante para poder a gente entender melhor o zodíaco, a gente conhece a história de Marte, conhecido como Ares, o deus da guerra. Ele não tinha limites, então ele era pura fúria, pura ira, e atacava e caçava confusão e tudo mais. Ele era um tanto odiado pelos outros deuses por conta desse tipo de comportamento dele. Porém, os romanos introduziram na cultura deles o cultivo pelos deuses também. Porém, lá em Roma ele era chamado de Marte. E é desse Marte que a gente vai falar. Apesar de que as duas faces desse deus têm importância, né? E lá em Roma ele era considerado também o deus da guerra, porém ele era um dos mais venerados, se não o mais venerado. Porque Roma era um império de conquistas, né? E nada melhor do que ter um deus da guerra na frente dessas conquistas para poder eles continuarem explorando. Então a veneração de Marte lá em Roma era tão grande quanto a veneração de Júpiter. Na Grécia ele era conhecido como Zeus, em Roma como Júpiter. E aí o tema aqui é falar sobre Marte. Por que eu preciso falar sobre Marte, né? Porque todo signo, ele existe um regente, ele existe um patrono, vamos colocar assim. E cada regente, cada signo tem esse regente, e cada regente é como se fosse a corporificação da energia simbolizada pelo signo. Por exemplo, Áries, que é o signo que a gente está tratando agora, tem como patrono, tem como regente Marte. E aí não é aquele planeta lá em cima não, mas tudo bem. A gente interpreta de forma hermética sendo aquele planeta, mas não existe influência do planeta sobre a gente não. Não que tenha sido comprovado, né? Eu acho bem improvável que um planeta milhões de quilômetros de distância influencie a nossa vida, né? E não é por aí que a astrologia se baseia, não pela influência, é pelo simbolismo. Já falei isso aqui antes. E aí, então a gente precisa tratar de Marte porque ele é o regente de Áries. É como se fosse assim, o signo, ele representa os princípios e a energia solta, certo? O planeta, ele representa a corporificação de um arquétipo. E o que é um arquétipo? Muitos termos novos, né? Mas vamos lá. O arquétipo é como se fosse algo inerente a todos os seres humanos e cada pessoa a nível particular, a nível pessoal, de acordo com a própria vida, vivencia aquele arquétipo a nível único. Um exemplo, Marte. Vamos colocar Marte como arquétipo. E aí a gente coloca Marte como arquétipo do guerreiro, porque Marte é o deus da guerra. Então é como se dentro de todos nós houvesse um guerreiro, sejamos homens ou mulheres. Então o arquétipo do guerreiro é vivenciado por todos nós e independente de idade, de qualquer outra coisa. Então dentro de todo mundo existe o arquétipo do guerreiro. E aí esse arquétipo do guerreiro é simbolizado dentro do mapa como o planeta Marte. Cada pessoa tem Marte dentro do mapa em determinado signo, formando determinadas linhas, conhecidas como aspectos. Então assim, aí a gente já começa a tirar, né? Toda pessoa tem o arquétipo do guerreiro em si, e cada guerreiro em si se expressa de uma forma única, representada dentro do mapa. Então, a gente vai entender melhor o signo de Áries quando a gente começa a corporificá-lo no planeta regente, em Marte. Então, para a gente entender por que Áries e como Áries funciona nesse ímpeto de ação, os começos e tudo mais, a gente coloca ele unido ao regente dele, Marte, como guerreiro. E como funciona esse guerreiro e qual é a função desse guerreiro? Inicialmente, vamos colocar o guerreiro como aquela parte nossa que quer
e que sente um ímpeto de ação para poder ir atrás dos próprios desejos pessoais. Então o guerreiro no mapa, o guerreiro como arquétipo, o guerreiro como essência, tem como objetivo dentro da gente fazer com que a gente se mobilize para ir atrás da luta. Se você quer construir uma carreira, você precisa desse guerreiro para se mover. Se você quer fazer uma academia, você precisa do guerreiro para se mover. Então o guerreiro é o que move o nosso ser, certo? Marte é o princípio da ação. É o planeta que representa a nossa ação dentro do mapa. E aí, por que umas pessoas têm um ímpeto de ação muito maiores que as outras, outros são mais tímidos, mais fechados? Porque a gente precisa levar em conta os aspectos e as outras influências dentro do mapa. Por exemplo, um Marte, que é um guerreiro, num signo de água, que é um signo mais voltado para as emoções e mais pacífico, não é um guerreiro que vai meter a cara e vai quebrar uma porta no chute. A forma de agir vai se diferenciando de acordo com o signo em que o planeta se encontra dentro do mapa. Isso aqui tá me incomodando. Porcaria. Mas então. Tá. E aí a gente começa a separar um pouco as coisas aqui para poder aprofundar um pouco mais. E qual que é a importância da gente abordar Marte aqui? Porque se a gente está falando de novos inícios, de iniciativas, de novos começos, a gente tem que levar em conta a maneira como a gente naturalmente age para poder ir atrás do que a gente quer conquistar. Isso deve ser levado em conta, porque e aí a gente vai vendo como que fica filtrado cada vez mais as nossas ações. Porque não é todo mundo que age da mesma forma, que faz da mesma forma, que vai atrás da mesma forma, que é guerreiro da mesma forma. Não é por aí. Isso é claro, né? E aí existe um peso muito grande de forma coletiva. Por que a gente precisa se diferenciar do coletivo, né? Porque em muitos pontos da nossa vida, a nossa forma de ser, justamente por ser única, não se encaixa no coletivo. Não se encaixando no coletivo, a gente fica parecendo que tá errado, tá vivendo errado, tá sendo errado. Porque é como se o coletivo criasse um padrão de como tem que ser ou de como deveria ser, mas não leva em conta o indivíduo como ser único. E aí a gente precisa de Marte para poder se tornar único. Que a gente pega a nossa espada, a nossa ação, nossa atitude e se diferencia do coletivo. Então, a partir de Marte, a partir da construção desse guerreiro, a gente vai se afunilando e se tornando cada vez mais único. Para quê, né? Para poder a gente cumprir de alguma forma o nosso propósito. Não que exista um propósito delimitado para cada pessoa. Mas se uma pessoa consegue viver da forma que veio ser, da forma que é em essência, eu acho que isso por si só já representa a vivência de um propósito. Porque você está sendo único e a unicidade de uma pessoa faz a diferença por onde ela anda. Todo mundo é único. E é muito bom quando você começa a constatar essa unicidade. E é em Áries que a gente constata isso, se fortalecendo com Marte que a gente constata isso. E aí, eu vou aprofundar um pouquinho mais agora, que é o seguinte, que tem muita ligação uma coisa com a outra. Marte, ele também representa, de certa forma, a sexualidade humana. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Muito do que nos dá impulso para fazer, para realizar, vem da nossa energia sexual. É como se fosse assim, nossa, eu quero realizar aquilo ali de alguma forma, eu quero ir atrás daquilo ali. Como se você tivesse literalmente um tesão naquela direção. Existe um motivo para isso. Esse motivo é um mistério. Porque assim, de onde vem a nossa vontade? Por que a gente tem vontade de fazer determinadas coisas e de ir em determinada direção e não em outra? Isso deve ser considerado. Porque não é todo mundo que tem vontade de ser jogador de futebol, ou engenheiro, ou médico, ou seja lá o que for. A pessoa tem uma vontade e ela de alguma forma caminha em direção àquilo,
ao mesmo tempo que a vida acaba colocando a pessoa naquele caminho. Então ela tem que fazer o próprio esforço, desenvolver o próprio guerreiro, ao mesmo tempo que a vida, de certa forma, colabora com isso. Nem sempre, mas a tendência natural é essa. E aí é onde que entra a questão da sexualidade, né? A sexualidade humana, ela deve ser vista com um olhar muito aberto, uma abertura de mente, vamos deixar assim. Porque, mais uma vez, quando a gente trata de qualquer assunto, inclusive a sexualidade humana, ela entra nas normas coletivas. E aí, se você não cumpre aquelas normas coletivas, você está vivendo errado. Mais uma vez, cada ser humano é único, cada sexualidade se desdobra de forma única. Isso deve ser considerado. E justamente essa indiferenciação é um dos motivos das pessoas não sentirem que têm força suficiente para poder ir atrás do que elas querem. Por quê? Se elas não estão seguindo o próprio tesão na vida, e elas estão seguindo um padrão familiar, religioso, coletivo, elas vão viver muito no automático. Vão empurrar a vida com a barriga, porque a vida é isso, né? Vamos continuar trabalhando, pagando conta, que a vida é isso. Será?